outras formas de imunossupressão. Então, essas pessoas têm um risco aumentado para desenvolver tuberculose. E as manifestações clínicas, o que a pessoa com tuberculose, o que ela apresenta como manifestação clínica? Tosse por mais de 2 semanas, febre vespertina, o mal-estar, sudorese, perda de peso. Então, se ela tosse, ela chegou com sintoma respiratório na unidade de saúde. Ela chegou com sintoma respiratório, atualmente ela já vai para um setor Covid com sintoma respiratório, ela já vai ser investigada para ver se ela tem Covid, mas vamos colocar 2 semanas de tosse. Uma doença apresenta nos sinais e sintomas, ela pode ser identificada com TB ou outras formas respiratórias e continuar a investigação por tuberculose. Aí ser identificado asma, DPOC e outras doenças como câncer de pulmão também. Então isso é um fluxograma para identificação e diagnóstico. Lembrando que o enfermeiro é referência também no diagnóstico. Então o enfermeiro também, identificando um caso que apresenta essa sintomatologia, o enfermeiro pode e deve colher a baciloscopia, encaminhar ao laboratório para análise e aí sim, depois dessa análise, ou mesmo fazer a notificação de um caso suspeito para iniciar a investigação, diagnóstico e tratamento. Então, quanto antes a gente identificar o caso suspeito, mais fácil. Então, retomando, dentro das manifestações clínicas, dos tipos da evolução clínica da tuberculose, nós temos a tuberculose primária, que é também chamado complexo primário de Henke, que é formado um foco de Gunn, que é o sítio de inoculação, o local onde o bacilo inoculou e iniciou o processo infeccioso. Depois formando uma linfangite hilaro-paratraqueal, adenomegalia mediastínica, com a evolução. E lembrando que 1/3 da população está infectada pelo Mycobacterium tuberculosis. Então, assim, muitos de nós, 1/3 é muita coisa. 1/3 da população mundial, brasileira especialmente, está infectada ou já foi infectada pelo Mycobacterium tuberculosis. No entanto, não desenvolveu a doença devido ao seu quadro imunológico, que o próprio organismo conseguiu conter o processo infeccioso. Mas, de qualquer forma, pode evoluir para doença ativa, dependendo da situação imunológica desse indivíduo. Aqui, nessa figura, eu apresento uma representação esquemática, né, do tórax com o coração. Então, aqui é o primeiro, né, o complexo primário, que evolui para o sítio de inoculação, que evolui para cicatriz e para lesão pulmonar. Então, se a gente tem, se ele é autolimitado, ou seja, o próprio organismo contém a doença, a evolução da doença, ela evolui para viragem tuberculínica, ou seja, você se torna uma pessoa com anticorpos, mas pode acontecer a infecção da mesma forma, mesmo tendo anticorpos. Então, esse gráfico ele apresenta essa evolução que nós temos 90% das pessoas infectadas, mas que ficam nesse platô com carga bacilar mínima e que tem uma regressão, se torna protegido e contém infecção, e os outros 5% que vão evoluir para a tuberculose primária. Depois dessa fase primária, nós temos a chamada tuberculose pós-primária, cujos sintomas são a reativação endógena, a reinfecção exógena. Então, reativa aquela infecção, aquele primeiro foco de inoculação, e pode acontecer também a reinfecção exógena com a liberação dos bacilos via sistema linfático. O ápice pulmonar e o segmento posterior do lobo superior também são atingidos. Tem um comprometimento do estado geral, com emagrecimento, fraqueza, a febre vespertina com sudorese, a inapetência, que é a fraqueza, a falta de apetite, tosse produtiva. Então, a tosse da tuberculose é uma tosse produtiva, com escarro. E muitas vezes com hemoptise. Então, tem presença de sangue também. E dor torácica. Então, sente dor, fraqueza. Então, são sintomas clássicos da tuberculose pós-primária, ou seja, após a primeira
e o desenvolvimento da doença. Então aqui nós temos uma representação gráfica, mantém os 90% de infectados que não evoluíram, mas a infecção exógena, que são de outros sistemas do nosso corpo, ou a endógena, que ainda é a maior parte, a mais frequente das infecções. Aqui nós temos duas formas de tuberculose. A forma miliar, que é a disseminação hematogênica por uma imunossupressão grave ou formação de pequenos granulomas no pulmão. E acontece a disseminação hematogênica com hepatosplenomegalia, linfadenomegalia, alterações oculares ou ósseas. Então, a gente tem essa forma também. Então, ou no pulmão, com essa característica aqui do raio-x, desvelamento, e com complicação ou disseminação em decorrência dessa situação aqui que eu coloquei acima, da disseminação hematogênica, imunossupressão grave, pode gerar comprometimento de outros órgãos. Aqui é um raio-x clássico de tuberculose, com comprometimento nas duas regiões. Aqui pelo raio-x é possível verificar esse velamento. Essa é a forma miliar, tá? A forma do pulmão. E aqui as manifestações extrapulmonares. Então a gente pode ter tuberculose nas meninges, na laringe, nos linfonódulos, na pleura, no pulmão, que a gente já é a mais comum, na coluna vertebral, nos rins, no intestino. Então nós temos diversas formas extrapulmonares da tuberculose. Lembrando que essas formas extrapulmonares não são bacilíferos, não transmitem, exceto a pulmonar, a miliar. Dentre as manifestações clínicas extrapulmonares, nós temos: acometem 2/3 dos pacientes que têm HIV com com tuberculose. A primeira, a linfadenite, representa 40% dos casos extrapulmonares, com dor cervical, unilateral, fistularização. A baciloscopia é positiva em metade dos casos, mas nem sempre a baciloscopia é o principal exame, é o melhor exame para realizar o diagnóstico desses quadros. Aqui é um exemplo. Tá? Então tem um infartamento ganglionar, com formação inclusive podendo ser um abscesso, mas um infartamento importante, em que a drenagem para a baciloscopia é realizada para a verificação da presença de bacilos. É uma forma de diagnóstico, a cultura. Outro exemplo, outra manifestação clínica extrapulmonar é o derrame pleural, que é comum na forma primária, em que ela é continuação ou complicação da inflamação do parênquima, podendo causar exudato também, e o diagnóstico é feito a partir da toracocentese com a biópsia e cultura. O que é toracocentese? Abertura do tórax ou punção do tórax para a biópsia e cultura. Aqui nós temos dois raio-x que apresentam também quadros de derrame pleural. Você vê um velamento muito acentuado na região de base dos pulmões, né? E a doença óssea também, ela é comum e ela é uma das doenças que acometem os casos extrapulmonares. Olha aqui, ó, ela é diferente, essa formação é bem característica. Ela é mais comum na coluna, no quadril e no joelho. Doença de Put. Aqui a gente pode ver, é uma espécie, parece uma herniação, mas não é, tá vendo? Tem um comprometimento, tem uma diferença dos outros discos intervertebrais. A meningite, que pode ser causada também pela tuberculose, como em crianças jovens e crianças com HIV, e acometendo assim os nervos cranianos. Essa meningite ela vai desenvolver uma sequela em 25% dos casos que são acometidos, gerando um comprometimento permanente e irreversível para a vida, especialmente de crianças que são acometidas. Nós temos outros sítios também que podem, sítios orgânicos, sistemas e órgãos que podem ser acometidos com a tuberculose extrapulmonar. Gastrointestinal,
peritonite tuberculosa, pericardite tuberculosa, renal e adrenal da glândula adrenal. São outras formas também de diagnóstico de formas extrapulmonares da tuberculose. No diagnóstico, a gente tem várias formas de realizar o diagnóstico. A mais comum é a prova tuberculínica ou a baciloscopia. A mais comum, a mais empregada no Brasil hoje, ainda é a baciloscopia, que é a coleta do escarro e a análise verificando a presença dos bacilos. A radiológica, porque o quadro clínico mais o raio-x, eles são indicativos muito fortes. Aí é requisitada a baciloscopia apenas para confirmar o diagnóstico. Anatomopatológico, através de análise de biópsia, sorológico também pode ser feito, molecular e bioquímico, com a análise do líquido, de derrame pericárdico, derrame pleural ou mesmo líquido. Sempre é importante oferecer sorologia para HIV para todos os casos suspeitos de tuberculose, porque a co-infecção tuberculose e HIV é muito frequente e o HIV é uma importante causa de imunossupressão. Então, é fundamental fornecer a sorologia para HIV. A radiografia, então, ela é sempre requisitada para todos os sintomáticos respiratórios, mesmo na suspeita de tuberculose, ou que apresentem suspeita para algum outro quadro respiratório, os comunicantes de todas as idades, mesmo sem sintomatologia, são requisitados também o raio-x. Quem tem suspeita de tuberculose extrapulmonar, eles requisitam o raio-x porque eles podem identificar a primeira lesão no pulmão e aí aumenta a chance, podem fechar o diagnóstico de tuberculose. Portadores de HIV, pacientes com AIDS também é requisitado nesses momentos. Então, o risco, lembra que eu comentei lá no início, pessoas que têm um risco aumentado de infectar ou de ter tuberculose. Né? Então, pessoas que vivem em situação de rua têm cerca de 56% mais risco de infectar. Pessoas que vivem com HIV têm 28%, pessoas privadas da liberdade ou que vivem nos presídios têm 28% de chance pelo contato, pela condição, a vida que leva os contatos, né? Indígenas têm 3 vezes mais chance, imunossuprimidos, então o risco aumenta dependendo da população, então a gente tem que ficar atenta quando a gente encontra sintomas em populações que têm essas características, um risco muito alto de desenvolver. Então, sempre que a gente pensa em tuberculose, a gente tem que pensar na determinação social da doença. Hanseníase também. Mas a tuberculose ela tem uma característica muito forte devido aos riscos inerentes e ao estilo de vida e ao perfil da população que é acometida por essa doença. Então, cabe ao enfermeiro ter a sensibilidade, não só sensibilidade fina, mas ele perceber a população de risco dentro da sua área de abrangência, seja da UBS, seja da unidade de saúde da família. Então, propor e construir ações que visem a identificação precoce e a informação da população sobre os sinais e sintomas, porque eles procuram a unidade de saúde caso apresentem esses sinais e sintomas. E chegando até a unidade de saúde, é necessário que haja uma organização e um fluxo de atendimento que agilize esse processo, que ele não entre numa consulta médica usual e que vai esperar por 1 ou 2 meses por uma consulta, mas que ele tenha um atendimento com o enfermeiro e o enfermeiro mesmo possa colher a sua história, realizar a anamnese, a consulta de enfermagem, requisitar e colher o exame de baciloscopia. Então, ela é muito prevalente, ela tem uma incidência, uma prevalência muito alta em uma população em situação de pobreza, em populações que vivem com HIV, concentram-se em população, junto da pobreza e da miséria, a gente tem a fome. E aí a condição nutricional aumenta o risco dessa pessoa desenvolver doença. E aí também as pessoas privadas de liberdade, aglomeração de pessoas,
Então, são intervenções socioeconômicas que vão ajudar a prevenir e controlar a tuberculose, não somente ações de diagnóstico e tratamento. Lógico que diagnóstico e tratamento você interrompe a cadeia de transmissão e você consegue reduzir o número de casos. Mas a tuberculose ela é uma doença que tem forte determinação social. Então, as intervenções sociais e socioeconômicas vão repercutir fortemente sobre a qualidade de vida da população e, consequentemente, na ocorrência da tuberculose e de outras doenças. E o Ministério da Saúde, lembrando naquelas metas e para o cumprimento até 2035, então eles pensam que o Brasil deveria ter até 2035 só 10 casos por 100 mil habitantes. Lembra que a gente tem regiões que chega a 74%, 74 casos por 100 mil habitantes. Então a ideia é reduzir para 10, a gente está longe disso ainda, reduzir o número de óbitos em 95%, ou seja, gente, óbito por tuberculose, que é uma doença que tem tratamento, é longo o tratamento, né? Mas ela tem tratamento. O tratamento ele é longo, ele envolve 4 drogas, como vocês vão ver no manual, é o RIP, né? Rifampicina, isoniazida, etambutol e rifampicina, isoniazida, etambutol e pirazinamida. São 4. O tratamento é no mínimo por 6 meses, diário, usando essa medicação durante 6 meses no mínimo, se tiver boa adesão, se não tiver resistência aos antibióticos. Então é um tratamento que exige uma adesão longa e que é necessário também o tratamento supervisionado através de um auxiliar, um técnico, a equipe de saúde da família supervisionar esse tratamento diariamente ou que seja semanalmente, dentro das possibilidades da equipe, mas que o enfermeiro acompanhe todo esse processo e tenha consultas rotineiras e visitas domiciliares do agente comunitário de saúde, informando a equipe, visitas domiciliares do enfermeiro informando. Então, isso é fundamental. E a vigilância em relação aos contactantes. Então, a vigilância epidemiológica nos casos de tuberculose é fundamental. Então, desde a notificação da suspeita, confirmação do diagnóstico, início do tratamento, contactar, né? Entrar em contato e investigar os contactantes através de busca ativa, de visita domiciliar. Então, entrar em contato com esses contactantes também é fundamental para a gente interromper e tratar. Alguns deles podem estar contaminados, vamos tratar. Então, investigar se houve contaminação de mais alguém dentre os contactantes desse portador de tuberculose e, a partir daí, iniciar a investigação, diagnóstico, tratamento de todos esses possíveis casos. Então, essas ações que eu descrevi agora, são ações que dependem de um profissional, de uma rede de atenção, mas que fazem diferença na hora de controlar a tuberculose, que é uma doença que o Brasil não consegue controlar. Ainda tem índices, né, incidência muito alta ainda no nosso país, gerando muita morbidade, mortalidade, perda de vidas e um gasto muito grande para o Sistema Único de Saúde. Era isso que eu queria abordar com vocês em relação à tuberculose. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem me contactar pelo Google Classroom, pelo e-mail institucional e todas as aulas, agora os nossos chats, eles vão ter um período no Zoom. Então vocês podem, eu vou sempre mandar um link no chat para que vocês acessem o Zoom e a gente possa tirar dúvidas, conversar, esclarecer, né, algumas questões e tirar dúvidas em relação ao conteúdo. E aí é presencial, é através do vídeo, ter um contato muito mais próximo. Viu, gente? Sempre deixo uma mensagem para vocês no final. Para essa semana eu escolhi essa, então um dia você ainda vai olhar para trás e ver que os problemas eram, na verdade, os degraus que te levaram à vitória. Confie que tudo passará, gente. Obrigada, fiquem com Deus.